Ramsés. Não é a primeira vez que eu citei ele aqui, mas dessa vez não tem como eu deixar de citar ele. O Ramsés é um youtuber de canal de opinião. E eu citei ele aqui quando ele teve um comentário um tanto quanto peculiar, e dessa vez ele se envolveu mais uma vez com a comunidade trans. Bom dia pra quem é de bom dia e boa noite pra quem é de boa noite. Eu sou o Sansa e bem-vindos a mais um vídeo. Só pra deixar claro, esse vídeo não é direcionado ao Ramsés em si, mas sim um vídeo que ele fez. E eu vou pegar o vídeo dele como base. E nesse vídeo em questão é o da Leandrinha Duarte. O Ramsés citou que um canto da internet não estava dando atenção a esse caso. Isso é totalmente verdade. Querendo ou não, qualquer coisa relacionada à comunidade trans, a maioria das vezes é ignorado. Querendo ou não, esse assunto é um tanto marginalizado ainda. A maior treta que teve trans envolvido foi a treta do Haluca, que eu volto a ressaltar minha opinião. Não é trans, mas acabou envolvendo youtubers trans, que no meio da treta não teve tanta visibilidade igual a situação em si. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Algo que eu não vejo ninguém comentando é a tatuagem da suástica que a Leandrinha tem. Ai, mas você tem que entender a simbologia por trás da tatuagem, não é bem assim. Ai, se manca, mana. Eu não compro essa desculpinha não, mana. A Leandrinha Duarte é uma travesti com deficiência que é muito nichada mesmo. E ela ganhou visibilidade escrevendo contos eróticos, e mais ainda depois dela falar sobre a primeira vez dela em podcast. E quando eu ouvi a história dela sobre a primeira vez, eu juro, eu pensei tal qual um senhor conservador de 60 anos. E nesse vídeo em si, ela fala basicamente que o cara mais bonito da escola, ou da sala dela, nem lembro mais, dela pegou ela, jogou ela na parede e chamou de largatixa no banheiro. Que, na minha percepção, a história é estranha e, claro, bizarra. Envolvido na história inteira é o Bruno Ramires, um divo trans e modelo. Ele relatou uma situação desconfortável com a Leandrinha em uma das suas postagens, e ele cita que a Leandrinha tocou o anjo dele, que eu imagino que seja um pack. E eu não vou cobrar que vocês saibam disso, como eu disse. Os assuntos que rondam a comunidade trans ainda é muito marginalizado, então nunca cobro que ninguém saiba de nada. Então, pra você que não sabe, um pack é como se fosse um item pra fazer um certo volume natural na calça, simulando o mesmo do sexo masculino. Enfim, o modelo expôs prints e tudo do tipo, e grave que no primeiro print, o Bruno, ele afirma que está desconfortável e deixa claro que ele não queria nada. Mas a Leandrinha, ela se contradiz, dizendo que não tentou nada e depois diz que tentei quando você estava indo embora. Leandrinha, se toca, né? Algo que eu notei quando estava vendo os prints e os stories do Bruno foi que várias pessoas trans foram falar com ele, falando que passaram pelo mesmo problema. E pra mim, se alguém aparece fazendo tudo isso apenas com pessoas trans, pra mim supostamente é ter fetiche em pessoas trans. Assim, supostamente. É apenas uma suposição, sabe? Porque, ao meu ver, várias pessoas trans falando a mesma coisa e sempre pessoas trans é muito estranho. Bem, o assunto não é exatamente esse, mas sim, foi o que ela fez. E como eles tinham saído com os amigos à noite, eles acabaram postando uma foto juntos, né? E acontece isso. Mas algumas pessoas começaram a dizer coisas como: vocês são um belo casal. Uns papos meio torto, sabe? E o Bruno falou como aquilo deixou ele desconfortável e pediu pra Leandrinha dar um parecer, falar que eles não eram casal, porra nenhuma. E sabe o que ela fez? Ela respondeu: eles sempre vão falar, então nem ligo mais. Mona, se toca, Mona. Puta merda. O assunto não era sobre você ligar ou não. Era sobre o Bruno estar desconfortável. Não importa se você liga ou deixa de ligar. Se alguém tá desconfortável, você não dá corda pra seja lá o que for. Você encerra o assunto e resolve ele da maneira mais rápida possível. Depois ela veio com um texto sobre ela, como as pessoas sempre acham coisas sobre ela, sendo que o assunto não é o que as pessoas acham sobre sua carência ou o que for. É o que deixa o Bruno desconfortável. E que ele ainda te explicou. Mas você não se importou, né? Porque isso não te atinge negativamente. Mas depois do vácuo que ele te deu, por um tempo parece que foi suficiente pra entender que as pessoas podem cortar laços com você, né? As pessoas não vão ficar com você. Se você se acostumou que as pessoas fiquem ao seu lado por pena, tem pessoas que não vão fazer isso. Mas a Mona surtou quando o Bruno, depois de um tempo, removeu ela da foto e ela mandou mensagem falando que tirou ele do feed também, que não queria mais causar transtorno. Mas lembra que quando ele pediu pra ela se pronunciar sobre isso, ela falou apenas sobre ela?
Pois é, né? O Bruno respondeu com um print de uma pessoa falando sobre o suposto relacionamento deles e explicou mais uma vez a situação. E a Leandrinha falou que tava tudo de boa. Tá mesmo, Leandrinha? Porque em seguida ela responde com: não sobrou nada mesmo, kkkk, até. E o Bruno mais uma vez respondeu ela sobre a situação, citando que não tinha nenhum interesse no prazer que ela poderia lhe proporcionar, e terminou com: se cuida por aí. E poderia ter parado por aí, né? Após esse acontecimento, surgiu inúmeros comentários dos manos trans e amigos dessas pessoas expondo que não é a primeira vez que a Leandrinha faz isso, mas é uma pergunta sincera. O que a Leandrinha vai fazer agora? Se esconder atrás da sua deficiência? De ser uma travesti? Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu sou uma pessoa trans. Por isso acabo vendo mais do que acontece dentro da minha comunidade. E o que eu já vi de gente pegando pauta séria e usando de escudo não é brincadeira. E eu não duvido que isso aconteça agora, tá ligado? Por isso eu sinto muito medo de quando essas tretas acontecem, de quando pegam pautas sérias e fazem um circo em cima disso. Então eu sempre fico muito preocupado em relação a isso. No feed da Leandrinha, ela fez uma postagem dando retweet em um tweet do Bruno, onde ele disse: Deus por si só já entortou demais ela, mas calma, que tem como ficar mais. Emoji de gatinho rindo. A Leandrinha responde: então bora lá, seu verme. Da próxima vez, me marca nas suas ameaças, e eu te garanto, meu parça, eu vou atrás de você judicialmente. Leandrinha, você se gaba por fazer mágica com seus dedinhos, mas não consegue controlar eles por um segundo para ler que em nenhum momento o Bruno te ameaçou ou te citou? Reparando melhor na postagem do feed, o que me chama atenção é a legenda. Estou sendo ameaçada. Então vamos lá. Se você quer biscoito, você vai ter. Estou sendo ameaçada há algum tempo por... e o arroba do Bruno. Nos stories dela, ela diz que a acusação de assédio sexual falsa é crime e que os prints são a prova. Leandrinha, tenho que refrescar sua memória? O Bruno falou que desabafou e conversou contigo, e mesmo assim, tu tentava. E na mensagem de sua resposta, você falou que gosta de encostar, dar carinho para quem precisa e acha que ele precisava, mesmo ele falando que ele estava desconfortável com aquilo. Além de conversar com outra pessoa, você assumiu o que você fez. Em uma das mensagens que o Bruno recebeu, que eu não vou tratar como verdade absoluta, uma pessoa disse que recebeu uma ligação por vídeo dela, dizendo que estava com um pintinho duro. E a pessoa ficou extremamente desconfortável, mas não conseguiu desligar, por pena. Enfim, minha conclusão disso tudo é que a situação retratada levanta questões sobre consentimento, respeito e responsabilidade nas interações pessoais. A falta de empatia da Leandrinha ao ignorar os sentimentos e limites do Bruno mostra a importância de estabelecer comunicações saudáveis e respeitosas, independentemente da identidade de gênero das pessoas envolvidas. Porque é muito comum as pessoas não verem muito sentido em homens reclamarem de assédio que sofreram. Então, essa questão que o Bruno levantou, dele sendo um homem, ter sofrido um assédio, é muito importante, sabe? Porque eu vejo ainda, até hoje, que muitas pessoas passam pano, digamos assim, pra assédio que acontece com os homens. Enquanto eu criava o roteiro desse vídeo, eu tava estudando e eu acabei me tocando de algumas coisas relacionadas a uma matéria em questão que eu tava vendo na hora. E agora o assunto que eu vou entrar, muitas pessoas não gostam, que é a filosofia, mas eu gosto bastante, então eu vou citar ela aqui, é isso. Se você não quiser ver, tamo junto, beleza. Obrigado por assistir, é isso. Uma possível abordagem filosófica para analisar as ações da Leandrinha é o utilitarismo, uma teoria ética defendida pelo filósofo Jeremy Bentham e John Stuart, se eu não me engano. E o utilitarismo busca avaliar a moralidade de uma ação com base nas consequências que ela traz para o maior número de pessoas. Então, nesse contexto em si, a gente pode constar que as ações da Leandrinha foram analisadas em relação ao impacto que tiveram sobre as pessoas envolvidas, como o Bruno Ramírez e outros membros da comunidade trans. Se suas ações causaram desconforto, violaram limites ou geraram sofrimento para outras pessoas, a partir da perspectiva utilitarista, elas seriam consideradas moralmente erradas. Porém, é importante ressaltar que o utilitarismo também considera a maximização do bem-estar em geral.
No caso da Leandrinha, pode pensar que ela possa ter agido com a intenção de buscar afeto, apoio ou conexão emocional, mesmo que de uma maneira inadequada ou insensível. Afinal, esse é o lado ruim da internet. Criam pessoas grandes e que essas pessoas grandes acham que podem agir como quiser em busca de seu objetivo. E às vezes a pessoa nem é tão grande assim. Como eu disse, a Leandrinha é muito nichada. Outras teorias éticas, como o deontologismo de Kant, nem sei se é assim que fala o nome dele, tá, gente? Ou a ética das virtudes de Aristóteles, também podem oferecer perspectivas úteis para compreender as ações da Leandrinha sobre diferentes aspectos morais e filosóficos. Segundo Aristóteles, a ética não se concentra apenas nas ações em si, mas também no caráter e nas virtudes morais de uma pessoa. Então, no contexto, novamente, a gente pode considerar as ações da Leandrinha em relação às virtudes morais, como a temperança, a justiça, a amizade e a honestidade. Aristóteles valoriza a busca pela moderação e pela excelência moral, mas, ao analisar a situação, poderíamos questionar se as ações da Leandrinha demonstram essas virtudes ou se ela falhou em cultivar tais características morais. Um exemplo disso é ao ignorar o desconforto de Bruno Ramires e não se pronunciar sobre o assunto de maneira adequada. Poderíamos argumentar que a Leandrinha não demonstrou as virtudes da justiça, que envolve tratar os outros com equidade e respeito, além disso, ao colocar suas próprias narrativas e o ego acima das preocupações e sentimentos de Bruno. Poderíamos questionar sua capacidade de exercer a virtude da amizade ou do cuidado com os outros. Enfim, o vídeo tá indo muito para um lado mais sério do que deveria, então vou encerrar ele por aqui. Eu sou o Sansa e até o próximo vídeo.